Oi pessoal, tô aqui com o Dante. A gente vai conversar um pouco sobre o processo de criação. A gente montou um briefing aqui de um candidato hipotético. Mas o importante, Dante, um candidato que está em pré-campanha, porque agora são os briefings de pré-campanha, né? Sim. Os números ainda não podem ser divulgados, tem toda uma regra eleitoral, né, de pré-campanha, mas são jingles muito importantes que já podem ir trabalhando com a identidade do candidato. Muito bem, o Paulo Gomes está nos encomendando um jingle com ritmo que seja bem popular e agradável para todos os públicos. E ele nos pede que se der para contar uma história, seria legal. Na pré-campanha, esse candidato está trabalhando com dialogar para avançar. E tem algumas expressões que podem ser usadas aí também. As palavras-chave que a gente costuma falar, né? Dialogar, futuro, sinceridade no olhar. Ele é preparado, atuante, corajoso, todos juntos por Porto Alegre, avançar, comprometido com o desenvolvimento, trabalhador, professor, já fez muito pela educação, compromisso, carinho, respeito pela cidade, responsabilidade. Olha que detalhe importante aqui, ó. Ele não pode tratar no jingle como se fosse uma mudança, pois existe uma continuidade. Ele é um candidato que vai que quer continuar. Já fez e vai continuar fazendo. Não é a situação da cidade que o cara pega no caos e tem que criar aquele jingle dizendo agora a coisa vai acontecer. Hoje ele é vereador e tá vindo como candidato a prefeito, mas ele já foi secretário de governo, ele já comandou alguns projetos importantes do governo, ele já foi secretário da educação e em Porto Alegre existe uma forte ligação das pessoas com as suas famílias. E aí ele procura se situar nessa área, assim, da preocupação, atendimento de familiares, de filhos. Uma coisa que eu só vou abrir um parênteses assim, quando a gente recebe de uma agência tópicos, palavras-chave que eles gostam de usar, e às vezes eles colocam coisas assim, ele já foi secretário, ele já fez tal coisa. Nem sempre a gente tem a obrigação de usar tudo que eles pedem, porque às vezes não vai combinar, não vai soar musical, não vai ficar bacana. Tentar compreender que isso apenas quer dizer que ele é uma pessoa ou influente, experiente, mas não necessariamente a gente vai dizer ele já foi secretário da educação. Pode até dizer, mas cuidar que às vezes o jingle, né, não fica bacana, não fica elegante, não fica gostoso de ouvir, fica duro, às vezes fica brega o jingle. E a gente tem que ter esse discernimento, assim, entender quando aquilo é uma informação pra gente conhecer o cliente, conhecer o candidato, mas não necessariamente ter que usar tudo que vem pedido no briefing do jingle, né? A pequena história dele, ele é um pré-candidato a prefeito de Porto Alegre, sempre buscou os estudos para ter uma vida melhor. Ele é casado, tem 3 filhos, porto-alegrense, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma das instituições públicas mais prestigiadas aí do país. A formação dele é em ciências sociais, em ciência política. Ele atua na área de infância e juventude, meio ambiente, habitação, mas a vontade de crescer fez com que ele fizesse pós em história. Depois ele tem uma outra pós-graduação em gestão pública. Trabalhou em algumas instituições particulares de diferentes cidades da região metropolitana. A bandeira dele, dá pra ver que é educação. Né? Tu pegou um tópico do conhecimento de quem é ele, a formação dele. Resumo, sabe-se que ele é um cara da área de educação, que isso é o que a gente vai abranger numa letra, né? Que é o resumo, né? Que é o que eu falava antes, não necessariamente ter que dizer o que ele fez, onde estudou, isso não precisa ir na letra, porque às vezes a pessoa não está acostumada a fazer tá começando a fazer um jingle, é saber sublinhar os tópicos dentro do briefing e ter um resumo disso para começar a desenvolver, né? Depois de trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, lá ele ficou 6 anos, ele veio e foi convidado a assumir outras secretarias com a missão de integrar diferentes áreas de administração municipal. Alguns programas de sucesso, Prefeitura e Cidadania. Depois, em 2016, ele encarou o novo desafio de ser vereador e com um mandato que prioriza a luta em defesa da democracia
Dia pelo fim da desigualdade social, apresentou e aprovou alguns projetos de lei, Cidadão na Tribuna, que dá voz às pessoas na Casa das Leis, e um programa municipal da mulher, que combate discriminação e violência contra mulheres, além de ter todo um trabalho para promover a igualdade de gêneros. Acho que a gente pode voltar lá e pensar nas palavras-chave. Sim. Dialogar, futuro, sinceridade no olhar, preparado, atuante, corajoso, todos juntos por Porto Alegre, avançar, comprometidos com o desenvolvimento, é um cara trabalhador, professor, já fez muito pela educação, tem muito compromisso, carinho e respeito pela cidade e responsabilidade. Como ele quer um jingle que se identifique com as massas, a ideia dele é ser mais plural aí possível, a gente fez um estudo nas paradas para procurar um estilo musical que mais estivesse na boca das pessoas aí em Porto Alegre. E eu encontrei aqui, Dante, uma música do Jorge Mateus chamada Propaganda, que tá super bem posicionada lá no ranking. Eu acho que é um estilo que agrada muita gente e que a gente pode partir daí. Lembrando que referência é referência, não é paródia, ninguém aqui vai fazer cópia. As músicas todas têm questões de direito autoral, mas elas servem para nos inspirar, né? E dessa linha, eu acho que agora quando a gente mostrar tu ouvindo, e aí tu pode comentar. É importante perceber, né, a região que é esse candidato, no caso, para adequar, né? Por exemplo, a gente pega muito, às vezes, cliente do Nordeste. Primeira coisa que vem à cabeça, vamos fazer um axé, vamos fazer um frevo, um forró. E às vezes o cliente não quer isso. Às vezes o cliente é de lá, mas ele não quer um regional. Mas a gente poder também sempre lembrar parte da ideia que fica bacana um jingle político de uma certa região, tentar falar um pouco essa linguagem do povo, né? Tipo, o estilo do lugar, fica bacana. Vamos ouvir a referência juntos, e aí acho que a gente pode também mostrar pro pessoal como é que funciona essa questão, assim, o que a gente vai tirar dessa inspiração? É o andamento? É a quantidade de instrumentos? É a timbragem? O que vem pra nossa peça que a gente vai lá beber nessa fonte, né? O que a gente pode trazer disso pra já começar a fazer um exercício de criação? O que a gente pode tirar disso, assim? É uma música que ela tem trabalha um pouco com o lado emocional, né? Ela tem uma emoção, ela começa com aquele toque romântico sertanejo para depois do ritmo, né? Então acho que a gente, no meu ver, escutando a referência, o que eu faria? Para ficar um pouquinho mais popular, um pouquinho mais comercial, acelerar um pouquinho o andamento, deixar um pouquinho mais temperada, vamos dizer, não tão romântica assim, porque às vezes isso não funciona tão bem para venda, né, para vender. Então a gente pode usar, como a gente estava falando, usar como referência, porém temperar um pouquinho mais no ritmo, na percussão, né, e não ser tão leve, tão romântico assim, talvez já começar com o ritmo já, né? E aqui nesse caso tu já aumentou o andamento, tu já tá dando mais gás nela. Ainda não. Isso a gente acaba vendo depois na hora de montar e fazer o arranjo, né? Então o que a gente faz? Escolhe um andamento, né? Bota ali um metrônomo, pega ou um loop pronto que a gente tenha para começar um esqueleto, depois a gente refaz a bateria em cima executando, né? No caso com os programas, e já começa a ver como é que ela começa a sentir a música, né? Vai trabalhando o andamento, descobre o andamento da música, aumenta um pouquinho, grava um violão guia de repente e começa a desenvolver a letra. Depois que tu já tem mais ou menos desenvolvido a estrutura do trabalho, já coloca ali dentro, o cliente pediu um jingle de 60 segundos, 30 segundos, já vê se a letra toda está encaixando, prevê locução também, já tem ideia do texto de locução, que às vezes tá faltando um pouquinho, aumenta um pouquinho o andamento, já encaixa tudo que tu precisa, tem os 30 segundos ou 60 segundos, depois termina de fazer o arranjo, né? E começa a colocar piano, corda, contrabaixo, acordeon, as coisas que faltam dentro do arranjo. Mas para começar, acho que é muito importante descobrir um andamento que tu quer fazer, ver se tá empolgante, se não tá muito lento, se não tá deixando para baixo o jingle. Sim. Aqueles cuidados com referência no refrão, jogar a melodia para cima no refrão, já prevendo aquela coisa, ainda mais jingle político, o povo vai cantar. Sobe tom, palmas,
segura uma vez do refrão, tira, fica só a bateria, palma e a galera cantando. Na volta, muda um tom, meio tom, um tom, entendeu? Fica bacana assim. Aí depois é termina quase os uma arranjos. fórmula, né, dos jingles, é um né? padrão, Essa né? A gente é uma fórmula, né? não é obrigatório. Contagia, né? Mas são coisas que funcionam. O apelo é para isso, que é para quem tá ouvindo ter vontade de, que a gente chama de ficar aquela coisa no ouvido, né, na memória, sai pra rua com aquele jingle na cabeça cantando. Esse é o alvo, essa é a ideia, é fazer que as pessoas escutem, gostem daquilo e fiquem na cabeça cantando. Quando toca de novo, te atrai a ouvir de novo, né? Canta junto. Acho que vamos para aquele primeiro processo ali, que é de composição da letra. Eu não sei se usar Paulo Gomes ou usar Paulo, que é melhor aqui para rimar. Existem candidatos que vão usar só o sobrenome, outros têm que usar nome, sobrenome, outros só o primeiro nome. Sim. E aí deixa pro refrão. Às vezes o candidato ele já tem um nome meio conhecido, tem candidatos que já são conhecidos por serem vereadores, senadores, né? Às vezes ele já tem um nome popular, Paulinho do bairro tal, Paulinho lá da Tinga, Paulinho não sei da onde, Paulinho da Cidade Baixa, entendeu? Mas às vezes o Paulinho, às vezes o primeiro nome fica. Quando o candidato não é muito conhecido e a ideia é fazer as pessoas conhecerem, né, o trabalho, pode se colocar, eu acho, o sobrenome também. Paulo Gomes. Por onde que começa o quebra-cabeça? A gente olhando para os tópicos ali, né, das palavras-chave, no início a gente começa falando, apresentando ele quem é. Então a gente começa a pegar tópicos ali como ele é preparado, ele é atuante, ele é corajoso, comprometido, trabalhador, professor, já fez muito, tem responsabilidade. Então a gente pode começar a apresentar o que ele pretende fazer, quem é ele, o candidato. Paulo Gomes foi professor e já fez muito pela educação, tem carinho e respeito pela cidade, tem responsabilidade. Cuidar, às vezes a gente pega também as rimas, né? Já começa a aproveitar, observar onde é que a gente já pode encaixar. Professor já fez muito pela educação, carinho e respeito pela cidade, usa o trabalhador com o professor, é um homem de responsabilidade. E aí a gente também começa a partir para aquelas coisas, é o nosso candidato, é quem vai fazer, para o futuro melhor, no caso ele vai dar continuidade, né? Também a gente vê como é que a gente vai encaixar isso. Juntos por Porto Alegre. Eu acho que o Juntos por Porto Alegre já está mais para dentro de um mote de campanha, né? Para o refrão. Normalmente a gente deixa para o refrão qual é a proposta dele, né? Então daqui a pouco vai dizer um refrão: Paulo Gomes é o nosso candidato, é o futuro da gente, pode tentar achar alguma coisa para rimar com Porto Alegre, que a gente começa a desenvolver depois na hora que bota no papel. Às vezes a gente inverte, né? Para poder ter a rima. Joga a cidade pro começo. No caso, é difícil tu colocar todos juntos pro Porto Alegre todos juntos. Pro Porto Alegre estamos todos juntos. E vai rimar alguma coisa com juntos, que também não é uma rima fácil. Então às vezes a gente tem que ter esse cuidado. Coloca no papel, observa, faz aquele joguinho de rima, de tentar achar as expressões que fiquem dentro do contexto. É óbvio, né? Não adianta a gente rimar galhos com bugalhos e não ter absolutamente nada dentro do contexto da letra, né? Vamos fazer um break para desenvolver uma... E a gente já volta aí. Oi, pessoal, voltamos aqui. Agora a gente já tem aqui, né, Dante, um esboço de letra uma primeira ideia, né? E melodia. Acho que vamos passar aqui devagarinho a primeira intenção, né? Então, como a gente tinha comentado nos tópicos, né? Até eu acho que eu vou falar a letra primeiro e mais ou menos explicar, né? A primeira parte. Eu coloquei como se a pessoa, na primeira pessoa, tivesse ele, o povo, a necessidade, né? Então eu quero minha cidade maior, eu quero um futuro melhor, quero compromisso, responsabilidade, mais carinho, mais respeito pela nossa cidade. Tópicos que estavam solicitados no briefing. Quem é que vai fazer isso? É o Paulo. Então aí eu já começo a falar um pouco do candidato. Paulo tem experiência, já fez muito por nós, vai fazer ainda mais, ele é a nossa voz, é o representante do povo, né? Ele é a nossa voz. Ele é professor, sabe dialogar, ele é trabalhador, com ele vamos avançar, né? Então com isso contempla aqui trabalhador, proposta, né? Professor, né? Responsabilidade lá no início, compromisso, avançar, compromisso, carinho, respeito pela cidade, do que estava ali, né? E aí a gente prepara para um refrão, onde a gente usa então o nome do candidato, Paulo Gomes, né? Paulo Gomes, esse é o nome. Ele vai nos representar para a cidade melhorar. Paulo Gomes é compromisso e dedicação. No caso aqui a gente pode até brincar, se fosse o caso, é compromisso, é dedicação. Mas a gente está usando, né? É compromisso e dedicação. Todos juntos para o Porto Alegre, que é a promessa de campanha. A promessa seria o modo de campanha. Muito mais pela educação. Que é a principal bandeira dele. Então eu brinquei assim, joguei uma harmonia ali com a letra que eu tinha desenvolvido. Claro que isso não é um resultado
resultado final. Isso pode É o que alterar, a gente chama de guia, pode. né, durante. A gente vai mexer com melodia, até o produto final, muita coisa pode mudar. Isso é uma primeira ideia, né? Então, não entregando ouro, a gente pode começar calminho, né? Um pouquinho mais naquela linha balada, não entregando ritmo ainda, né? Eu quero minha cidade maior, eu quero um futuro melhor. Quero compromisso, responsabilidade, mais carinho, mais respeito pela nossa cidade. Paulo tem experiência, já fez muito por nós, vai fazer ainda mais, ele é nossa voz. E é professor, sabe dialogar, ele é trabalhador, com ele vamos avançar. Vamos pro refrão, né, galera toda? Paulo Gomes, esse é o nome, ele vai nos representar, pra cidade melhorar. Paulo Gomes, é compromisso e dedicação, juntos por Porto Alegre, muito mais pela educação. No caso aqui a gente pode dar uma parada, se o jingle pedido pode ser 2 minutos, pode ser mais, né? Pela educação. Prepara, volta lá na primeira parte com outra letra desenvolvida, no caso, né? De novo. Ou, se o jingle vai terminar ali, a gente dá aquela paradinha, palma, repete o refrão, né? Paulo Gomes, esse é o nome, Ele vai nos representar, pra cidade melhorar. Paulo Gomes, é compromisso e dedicação, todos juntos por Porto Alegre, muito mais pela educação, muito mais pela educação, muito mais pela educação. chavão, né? A gente pode não fazer, mas usar essa coisa de modulações, né? Poderia mudar de tom também, né? Paulo Gomes, é compromisso e dedicação, todos juntos por Porto Alegre, muito mais pela educação, muito mais pela educação. Isso. E aí, muitas variações, né, que podem rolar. Se entra a locução, de repente, né? Faz uma volta, o locutor, pode voltar o refrão, usa a modulação depois da locução. Então tem vários formatos que a gente pode, no produto final, distribuir. Colocar. Esse, pessoal, acho que é uma fórmula, né? É uma fórmula de fazer jingles. O objetivo aqui era mostrar a trajetória, tá contemplando isso. O processo, né? Todo o trabalho dele, o que ele se propõe. O objetivo dessa peça não é ser uma peça chiclete, ela é ainda uma peça de pré-candidatura, então pode ver, não bate em número, não bate em nome o tempo inteiro, não é um exemplo, objetivo. Né? É um popular. Mas assim, aliada com imagens, com vídeos, e dos próprios comícios, o trabalho com a militância, já dá pra trabalhar legal, uma peça, uma ferramenta bem bacana de Fica ali a trabalho. criação também, né? Às vezes a gente não tem ali nos tópicos, porque a agência, às vezes muita gente ouve, não tenho muita ideia, deixa com vocês. É verdade. Às vezes eles têm meia dúzia de palavras, mas eu deixo livre. Então vai do criador também, o cara daqui a pouco é um baita letrista, o cara poético pode desenvolver de uma forma aquilo que seria duro de cantar, o cara pode trazer de uma forma muito mais bonita a letra, entra dentro da história de Porto Alegre, traz a lembrança, a experiência, a vivência, a cidade. Eu vivi nessa cidade, o carinho que eu tenho pela cidade, né? A minha cidade que eu tanto amo. Trabalhe uma letra um pouquinho mais elaborada, mas de e identificação. daqui a pouco vai nos pontos, né, de campanha do candidato. Dá pra ser um pouquinho mais elaborado do que isso. Aqui tá meio a gente foi resumido, bem né? dentro do foco, bem dentro do briefing, mas existem N formas de fazer. O importante, eu acho que quando o Dante começou a criar, se deteve assim, uma primeira parte que vai falar no eu quero, uma segunda parte é o que ele fará, e por fim, promessa de campanha, nome, principal bandeira, que aqui é a educação, que vai repetir no final. Normalmente o número, né? Normalmente no refrão a gente usa muito o número, que não tem aqui no caso, mas... Mas aí já é quando são jingles de trabalho mesmo, Uhum. aí são jingles de campanha, de massa, de carro de som, que aí sim a gente vai pra uma parada mais chiclete, que daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando
mostrando aqui outros, né? Esse é um Tantos, né? começo da brincadeira. Dante. Vamos então, pra encerrar, vamos fazer uma vez ele inteiro aqui pro pessoal ouvir. Eu quero minha cidade maior, eu quero um futuro melhor. Quero compromisso, responsabilidade, mais caminho, mais respeito pela nossa cidade. Prepara, né, no caso. Paulo tem experiência, já fez muito por nós. Fazer ainda mais. Ele é nossa voz, ele é professor, sabe dialogar. Ele é trabalhador, com ele vamos avançar. Paulo Gomes, esse é o nome. Ele vai nos representar pra cidade melhorar. Paulo Gomes, é compromisso e dedicação. Todos juntos por Porto Alegre. Muito mais pela educação. Pela educação. Muito mais pela educação. Beleza? Bom, esse foi um grande exercício aqui de criação. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente vai ter muito mais aqui no canal. Legal. Tá? Super beijo. Obrigada, Dante. Valeu. E até a próxima. Falou.